Salve galera, beleza? Iraldo Barbosa, canal Investcard, sejam todos muito bem-vindos. Gente, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre BB. Já tinha um tempo que a gente falava sobre o Banco do Brasil, mas vamos falar um pouquinho, vamos resenhar um pouco aqui sobre o Banco do Brasil, que eu recebo aqui reclamação de muitos de vocês que o banco parou de aumentar os limites. Será que foi por causa do tal da inadimplência? E eu vou mostrar para vocês que não, pessoal. Eles podem até utilizar essa desculpa esfarrapada e dizer que é por causa da inadimplência, mas não é, tá? Deve ser outra coisa que está acontecendo aí nos bastidores ali em Brasília, ali na sede do Banco do Brasil. Antes de começarmos o conteúdo, eu quero pedir para você que não é inscrito que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber sempre nossas notificações e ficar por dentro de tudo que é conteúdo, novidade que a gente trouxe aqui e simbora. Gente, olha só, nunca foi novidade que eu sempre falei muito sobre o Banco do Brasil aqui, um dos assuntos mais requisitados, e de uns tempos para cá eu parei de falar um pouco aí no Banco do Brasil. Mas eu tenho visto muito de vocês falando sobre a relação com o Banco do Brasil, principalmente nas nossas lives, falando: Iraldo, eu já tenho um determinado período de tempo que não recebo aumento de limite no Banco do Brasil, o que para mim sempre foi um dos principais bancões a conceder limites de crédito para os seus clientes, e aí a maior parte dos clientes gostam bastante do Banco do Brasil. Mas de uns tempos para cá a coisa tem mudado e a gente não tem visto mais com frequência esses aumentos por parte do Banco do Brasil. Mas uma pergunta que eu faço: será que ele parou de alguma certa forma de dar aumento de limite por causa do aumento da inadimplência? E eu vou mostrar para vocês que o Banco do Brasil foi a instituição que mais obteve lucro nesse primeiro trimestre de 2022. E para isso, nós vamos utilizar aqui informações do site G1 para trazer para vocês informações, concretas, onde eu vou provar para vocês que não é calote que ele está tomando, não é que está fazendo com que você e eu, quer dizer, eu não, mas você aí, que é cliente do Banco do Brasil, não tenha o seu querido aumento de limite aí há bastante tempo. Então, vem comigo! O Banco do Brasil teve um lucro acima das estimativas do mercado para o primeiro trimestre, ao entregar uma combinação de crescimento do crédito e provisões para perdas com calotes melhor do que o que ele próprio previa. Tá, pessoal? Então tá aí para você a primeira parte da matéria. Eu vou ler mais para vocês verem que o problema não é a questão do calote. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles tinham uma previsão do quanto lucrariam, e isso levando em consideração a inadimplência, o crescimento. Mas, ao contrário do que foi previsto, eles obtiveram um crescimento assustador aí no primeiro trimestre de 2022. E esse crescimento, pessoal, bateu Itaú, que é o rei, o líder do lucro, bateu o próprio Bradesco e também o Santander. Ou seja, o Banco do Brasil ele lidera nessa questão aí, tá? Eles fizeram uma previsão, a gente vai arrecadar tanto no primeiro trimestre de 2022, e isso já levando em consideração os calotes, se é que o banco leva calote, né? Porque eles sempre tiram de algum lugar, tá? Eu só estou trazendo para vocês aqui, explicando na prática o que acontece. Eles tiveram uma previsão e foi totalmente diferente do que foi previsto. Na realidade, eles obtiveram um lucro acima do que foi esperado pela instituição. Continuamos a ler o restante da matéria. O Banco Estatal anunciou nesta quarta-feira, 11 de maio, que seu lucro ajustado de janeiro a março somou 6 bilhões 613 milhões de reais, um aumento de 34,6% ano a ano e acima da previsão média de analistas consultados pela Refinitiv, de 5,341 bilhões. O retorno sobre o patrimônio líquido ajustado, o ROI, do trimestre subiu 3,1 pontos percentuais para
6,3%. Você está entendendo, pessoal, o que é você arrecadar mais de 6 bilhões de reais em 3 meses do ano? Então, o problema aqui não é inadimplência, querido. Não é inadimplência. Eles podem estar pensando no caso da inadimplência como um todo para o futuro. Mas o problema aqui do Banco do Brasil não é inadimplência. Tá? Não é inadimplência. Iraldo, por que você fala isso? Porque existe uma diferença entre os bancos 2021 e os bancos 2022. A gente via com frequência muitos aumentos de limite. E é fato, gente, que boa parte das instituições, principalmente os bancos digitais, estão sofrendo muito com a questão da inadimplência. Mas os bancões, não. Os bancões têm lucro absurdo, gente. Lucro sobre lucro. Isso sem contar a questão do Pix, que tirou aí muito lucro das instituições. Ou seja, se hoje não existisse o Pix, existisse apenas o TED e o DOC, que eram pagos, que até mesmo as pessoas físicas pagavam, o lucro era muito maior. O Banco do Brasil teve um lucro de mais de 34%, pessoal, em 3 meses. Mas também como é que não tira um lucro? Quando você deve à instituição, parece que a dívida ela se prolifera da noite para o dia, parece que ela duplica. Então os bancos no Brasil eles têm a fórmula de como ganhar dinheiro. Tá? Eles têm a forma de como ganhar dinheiro. Então a gente dizer que os bancos às vezes têm prejuízo, principalmente bancão, às vezes é algo assunto de muita polêmica, tá? Porque na realidade essas instituições ganham dinheiro a rodo. Vamos continuar na leitura. Numa mão, o BB viu sua carteira de crédito ampliar, crescer 16,4% em 12 meses para 883,5 bilhões de reais no fim de março, com destaque para empresas e o agronegócio. A previsão do banco para 2022 é de alta de 8% a 12%. Diferente de rivais privados, o BB elevou a despesa com provisão para perdas esperadas com inadimplência de maneira muito menos intensa. Subiu 9,3% no comparativo anual para 2,758 bilhões de reais. O Itaú Unibanco, por exemplo, divulgou na semana passada a alta desta linha da ordem de quase 70%. No relatório, o BB argumentou que havia elevado seu nível cobertura, abre aspas, a qual deverá ser reduzida gradualmente ao longo dos próximos trimestres, fecha aspas. O movimento foi sustentado com a manutenção do índice de inadimplência acima de 90 dias em níveis anteriores ao de Bradesco, Itaú Unibanco e Santander Brasil, ficando em 1,89%, antes 1,95% um ano antes. Em outra frente, as receitas do BB com tarifas e serviços cresceram 9,4% ano a ano, para 7,525 bilhões de reais, com destaque para as áreas de seguros e de gestão de fundos. E as despesas administrativas cresceram 6% em 12 meses, para 8,2 bilhões de reais, abaixo da inflação do período. Então tá aí, pessoal, trouxe para vocês aí a base de que o Banco do Brasil, dentre todos os bancões, foi quem obteve o maior lucro até agora nesse primeiro trimestre de 2022. Então, não, pequeno gafanhoto, não é a inadimplência que está fazendo com que ele não conceda aumento de limite e novas aprovações para você. Possa ser que estão pensando aí para um futuro, né? Sei lá, inflação em alta, ano de política, tudo isso daí pode contribuir para que o banco fique mais na dele e não conceda tanto aumento de limite assim, para que obtenha cada vez mais ao longo do segundo trimestre, do terceiro trimestre, até o quarto trimestre de 2022, lucro sobre lucro, né? Fechando aí um ano de 2022 com crescimento, pessoal, esperado na casa de 8% do ano passado a 12%, ou seja, um crescimento de mais 4%, tá? Então, ele tem expectativa de crescimento na casa dos 8 a 12% nesse ano de 2022. Possa ser que o banco está usando de uma estratégia de ficar mais na dele para conseguir crescer mais do que os seus principais concorrentes, Itaú,
Bradesco e Santander Brasil, tá? Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, das nossas informações. Deixa a tua resenha aqui embaixo, teu comentário, porque é muito importante para a gente analisar tudo isso que acontece no mercado financeiro para trazer para vocês aqui um conteúdo com bastante conhecimento dentro daquilo que tem acontecido aí nos dias atuais sobre os bancões, tá? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Eu fico por aqui, ó. Fui!